blood marks on my door. I run, we run, and keep apart. That's not what I want my dreams to be. We are diamonds of nature. We are more than strangers. Firing with eyes closed. We are lighting up the night. With no star that shines so bright. And we're all alive. Love is a temper. 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 Prazer, né, estar aqui participando. Eu que sou fruto da UESP, eu formei em 2018, para quem não me conhece, e assim, eu fiquei muito feliz quando me convidaram para participar e poder contribuir um pouco, né, agradecer de alguma forma aos professores quando eles fizeram esse convite, por tudo que eles passaram para mim, todo conhecimento, e agora eu estou colocando em prática e poder repassar para os demais, né? Então, assim, uma grande satisfação, é uma alegria enorme poder estar contribuindo com isso. Antes de começar a minha palestra, eu só queria falar um pouco para vocês, que alguns eu creio que são primeiro período, outros talvez são períodos mais finais, dizer para vocês que não desistam, né? Não é fácil, sinceramente, não é fácil, mas que vocês não desistam, que vocês corram atrás, porque o mercado de trabalho ele está bem aberto, então se você tiver força de vontade para correr, realmente dá certo. E, assim, outra coisa também que a gente, às vezes, escutava um pouco, pelo fato da UESP, às vezes, ser sem recurso, mas isso não, se você quer realmente, isso aí não importa, sabe? Então, isso é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Vocês não desistam e corram atrás que dá certo. Só depende de vocês. Certo, então, eu formei em 2018, como eu falei, hoje eu trabalho no Grupo Progresso, né, na Progresso Sementes, e no setor de qualidade de sementes. Então, hoje eu estou à frente do setor de qualidade de sementes. As sementes, né, que é um dos principais insumos agrícolas, é um grande pacote tecnológico que a gente tem nas nossas mãos, e, assim, para se ter uma lavoura perfeita, a gente tem, uma engrenagem, né? Ela é composta por diversos fatores, então é um solo, questões climáticas, mas a semente, ela ocupa um papel importante nessa engrenagem, então não adianta a gente fazer tudo perfeito, usar os melhores produtos, os melhores adubos, ter condições meteorológicas perfeitas, se a gente não tem aquele cuidado em usar uma semente de qualidade, né? Muitas pesquisas, elas falam que quando você se usa uma semente de qualidade, te dá um retorno, muitas vezes, de 3%, um acréscimo de 3% no rendimento final da sua produção. Então, a semente, o sucesso de uma lavoura, ela depende de diversos fatores, mas, sem dúvidas, o mais importante deles é a utilização de uma semente de alta qualidade. Porque quando você utiliza uma semente de alta qualidade, que tem um elevado vigor, ela vai ter um desempenho superior no campo. Então, quando visivelmente, você vai perceber essa diferença, quando você faz um lado a lado, comparando diversos níveis de vigor, você vai perceber essa diferença. Então, por isso que se frisa muito em utilizar essa semente de qualidade, né? Então, sementes de qualidade, ela proporciona uma germinação de plantas de maneira rápida e uniforme. Então, essas plantas, essas sementes de qualidade, ela vai se sobressair. Por quê? Mesmo em condições de estresse. Então, quando a semente ela tem um alto vigor, uma alta germinação,
condições de estresse, veranico, que é o que acontece muito aqui na nossa região, ela vai se sobressair, porque ela tem uma reserva energética. Então, ela tem mais força para suportar a situação que ela está passando. Então, a semente, ela não é simplesmente um grão que germina, né? Então, não é que eu vou plantar aqui a minha lavoura e o que eu colher, eu vou simplesmente reservar aquela parte ali para me usar no próximo ano. Atrás de uma semente, existe uma série de legislações que a gente tem que cumprir, uma série de padrões. Esses padrões são ministrados através do Ministério da Agricultura, né? E também tem atributos. Então, para mim ter uma semente de qualidade, eu tenho que seguir os atributos de qualidade. Então, para mim ter essa semente, eu tenho que ter uma qualidade fisiológica, uma qualidade genética, física e também sanitária. Toda essa qualidade, esse cuidado que a gente tem que ter com essa semente, ele está em todas as fases, desde o plantio, colheita, beneficiamento, até a comercialização, né, que são os padrões que o Ministério da Agricultura ele nos exige para que a gente possa comercializar essa semente. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses atributos de qualidade. Quais esses atributos que a minha semente tem que ter? Então, a qualidade fisiológica é definida como a capacidade que as plantas têm de desempenhar funções vitais, e elas são caracterizadas pela germinação e pelo vigor. Hoje, a germinação é importante, sim, a germinação é importante, só que hoje se fala muito em vigor de sementes. Quando a gente vai apresentar uma semente para o produtor, a primeira coisa que ele vai perguntar é o vigor. Até porque eu posso ter uma semente de alta germinação, porém com baixo vigor. E isso, para mim, não é interessante, já que o vigor é o potencial fisiológico da minha semente. Então, é a capacidade que a semente tem de suportar, de se sobressair, como eu já falei, em situações de estresse. Então, como eu falei, a gente tem sementes que têm um alto poder germinativo, porém com baixo vigor. Em situações de estresse, de veranico, que é o que a gente passa muito na nossa região, essa semente, ela vai se entregar. Então, o produtor, aí, ele já pode começar a ter problemas. Então, hoje, o produtor, ele não busca muito essa elevada germinação, mas sim esse elevado vigor. O produtor, ele sabe o que é um vigor de sementes. Então, esse conceito já está bem frisado na cabeça dele. Para a gente quantificar esse vigor de sementes, existem vários testes. E um desses testes que a gente utiliza é o teste de tetrazóleo. Então, o teste de tetrazóleo, ele é um dos testes mais utilizados no Brasil para avaliar o vigor e a viabilidade da semente. Então, ele é um dos testes mais utilizados no controle de qualidade em vista da sua rapidez e eficiência. Então, ele é um teste que em 24 horas você tem o resultado da qualidade daquela semente. Além disso, eles nos trazem diversos indicativos. Por exemplo, através do teste de tetrazóleo, eu consigo ver níveis de dano mecânico, percevejo, danos de umidade, qual a intensidade desses danos de umidade na minha semente. Então, esses danos que a gente dá para perceber são danos irreversíveis, então são danos que nos mostram o que aconteceu com aquela semente antes, o que aconteceu com ela no campo, né? Por exemplo, o dano de percevejo vai nos mostrar que não teve um cuidado especial no momento do monitoramento, no momento das aplicações. O dano mecânico, se for numa colheita, vai nos mostrar que não houve um cuidado especial na hora de regular uma máquina, por exemplo. Então, o teste de tetrazóleo nos traz esses indicativos. Então, ele é um teste rápido e de grande importância, né, para a gente avaliar a qualidade da semente, porque além de nos informar sobre o vigor, ele também nos vai falar sobre a viabilidade, que essa viabilidade é a porcentagem de sementes viáveis, sementes capazes de germinar, e além disso, ele vai nos
vai nos falar diversos problemas que vão afetar o desempenho das sementes. Então, por exemplo, sementes que têm um elevado nível de dano de umidade. Essas sementes, o período de armazenamento dela está comprometido, por exemplo. Então, aqui são alguns danos que dá para a gente verificar, né, através desse teste de tetrazóleo, então, para a gente verificar a qualidade fisiológica da semente. Então, são danos causados por percevejo, dano mecânico, que é esse dano mecânico, ele pode ser causado tanto pela máquina no momento da colheita, daí a importância de se acompanhar a colheita e o dano por umidade. Esse dano por umidade é um dano que atinge a semente, quando a semente ela atinge o ponto de maturação fisiológica, ou seja, ela está pronta para colher, ela atinge o ponto de umidade ideal, em torno de 13% para a colheita, e ela não é colhida, então ela fica lá no campo. E aí, a semente, ela sofre o que a gente chama de efeito sanfona. Então, ela está no ponto ideal, só que aí vem orvalho, a temperatura cai, então ela incha. E aí, quando chega de dia, no período do dia, essa semente seca. Então, ela fica naquele efeito sanfona. Isso vai causando um enrugamento no tegumento, como vocês podem observar aqui na foto. Tem algumas, chuva na colheita dá muito dano de umidade, e tem algumas variedades que elas são mais sensíveis a esse dano por umidade, né? Isso vai variar também, muitas vezes, da genética da própria cultivar. Então, tem cultivares que têm um maior teor de lignina, por exemplo, no tegumento. Então, já esse dano por umidade, ela já não sofre tanto esse dano por umidade, né? Então, quando ela tem um tegumento, às vezes, mais sensível, ela sofre mais esse dano por umidade. Outro teste para a gente avaliar esse potencial fisiológico, né, essa qualidade fisiológica da semente, é o teste de germinação. Esse teste de germinação, ele avalia o percentual germinativo das sementes para fim de semeadura. Então, no teste de germinação, esse é um teste de germinação padrão, que a gente faz em condições de laboratório. Então, a gente vai avaliar o potencial máximo fisiológico daquela semente. Então, ela tem todas as condições perfeitas para germinar. Então, a gente dá água, luz, temperatura e oxigênio. Então, tudo que ela precisa está lá disponível. E aí a gente vai verificar qual que é o potencial máximo de germinação da minha semente. Hoje, o Ministério da Agricultura, ele trabalha com 80%. Então, o mínimo para as classes, para as categorias de semente S1, C1, C2, S1 e S2, é 80% de germinação. Então, quando está abaixo dessa porcentagem, eu não posso comercializar aquele lote de semente. Claro que hoje, nenhuma empresa vai comercializar uma semente que tenha 80% de germinação, né? Então, a cada dia mais a gente procura subir mais ainda essa régua, esse padrão, né? Então, acima de 90% de germinação, acima de 95%, e também o vigor, né? Então, a gente sempre procura cada dia mais está evoluindo quanto a aumentar essa porcentagem de qualidade, né? Um outro teste que vem sendo muito utilizado para avaliar o vigor, né, para garantir essa qualidade fisiológica da semente, é o teste de envelhecimento acelerado. Então, esse teste de envelhecimento acelerado, a gente coloca a semente em uma condição de estresse. Então, é como se a gente fosse prever condições não satisfatórias para o armazenamento daquela semente. Então, no teste de envelhecimento acelerado, a gente consegue ver a longevidade daquela semente, né? Então, a gente coloca a semente em uma situação de uma alta temperatura e uma alta umidade por um período prolongado. Hoje, se fala muito em envelhecimento, essa temperatura, ela é uma temperatura já de 41 graus, e o tempo de exposição que essa semente fica, ela varia, né? Então, isso vai muito de controle interno da empresa. Hoje, a gente pode fazer em 3 momentos, que é 24 horas, 48 horas e 72 horas,
E a gente faz isso em épocas diferentes. Mas como, Juliana? Épocas diferentes, quando que eu vou saber quando e como a hora de fazer? Então, vamos lá. Quando a gente colhe a semente, a gente faz ele a 72 horas, porque o estresse máximo que a gente está dando naquela semente. Então, a gente já vai estipular uma previsão da qualidade daquela semente, como que ela vai estar daqui a uns 4 meses. Então, se eu colhi ela em março, eu vou previsar lá no meu período de embarque, mais ou menos, como que aquela semente ela vai responder, se ela tiver em condições não favoráveis. Quando está no período de julho, junho, a gente faz o envelhecimento a 48 horas. E quando é no pré-embarque, que é agora, né, que a gente já está começando a entregar a semente, a gente faz esse envelhecimento a 24 horas, que a gente já dá um estresse nela, pensando como que ela vai responder um mês depois, por exemplo, que a gente está tirando ela de condições perfeitas, de um ambiente refrigerado, né, onde a taxa de respiração dela está sendo mínima, e a gente vai entregar para o produtor. Muitos produtores, eles não têm uma estrutura refrigerada para receber essa semente. Então, muitos deles vão pegar a semente aqui, enquanto não tem condições ótimas de plantio, ele vai colocar a semente lá no seu barracão. E aí, nesse envelhecimento acelerado, a gente está prevendo como a temperatura do barracão. E aí, a gente faz ele a 24 horas, porque nos dá um indicativo de um mês, né? Então, a semente ela não vai passar mais de um mês lá sem ser plantada. E como o teste, a metodologia dele, então vocês observar aqui, a gente coloca 40, nesse Gerbox, a gente coloca 40 ml de água embaixo, coloca a semente sobre essa telinha e coloca numa BOD, a uma temperatura de 41 graus, e o período que ela fica lá é o período que eu vou determinar. Quando eu tiro a semente de lá, da BOD, por exemplo, eu escolhi fazer a 24 horas. Então, depois de 24 horas que ela está lá envelhecendo, eu tiro a semente de lá e monto um teste de germinação. Então, após 5 dias, eu vou avaliar vou avaliar, né, normais e anormais, e o que dá de normal, a gente quantifica como o vigor daquela semente no envelhecimento acelerado. Então, as sementes que têm qualidade baixa, elas vão se deteriorar mais rapidamente. Então, elas vão ter um desempenho, uma performance inferior com sementes que tenham uma alta qualidade. E, assim, às vezes a gente vê, esse é um teste bastante eficiente, ele é muito, muito utilizado, porque nos dá essa previsão de como aquela semente ela vai responder. Às vezes a gente faz um teste e só nos dá a situação de como que ela está agora. Esse não, eles nos dá essa segurança de como ela vai responder. Às vezes pode surgir uma dúvida para vocês de, por exemplo, mas eu fiz um teste de envelhecimento acelerado, eu fiz um teste de tetrazóleo, vamos pensar assim, agora, e minha semente deu 90 de vigor. E eu fiz um teste de envelhecimento acelerado a 48 horas, e a minha semente deu 60 de vigor. Então, eu não posso comercializar ela. Eu não posso vender ela. Então, tudo a gente tem que estudar. A gente não pode definir se uma semente ela é boa ou ela é ruim só por um teste. Então, um teste, ele complementa um outro. Por isso que é importante a gente fazer diversos testes e a gente também ter uma rastreabilidade daquela semente, né? Conhecer, não é simplesmente só avaliar aquilo ali e pronto. A gente tem que ter uma rastreabilidade e conhecer, estudar diversos fatores. Para a gente avaliar a qualidade física da semente, que também é um atributo de qualidade, não adianta eu ter uma semente que tenha um alto poder germinativo, um alto vigor, se na hora que você for pegar aquela semente, ela está cheia de impurezas, né, cheia de material inerte,
de impurezas, está com danos mecânicos, até porque o dano mecânico, ele também vai influenciar na minha germinação, vai influenciar também na qualidade fisiológica. Então, a qualidade física ela é muito importante, né? A gente está vendo essa questão da pureza física da semente, né? As condições físicas dela. Então, o dano físico, ele é caracterizado por uma ação mecânica, que ele é ocasionada na semente e vai prejudicar a qualidade da semente, em vista que vai afetar na qualidade fisiológica dela. E um dos testes a campo, falando para vocês uma coisa mais prática, que a gente identifica essa qualidade física, como que está essa questão do dano físico na semente, é o teste de hipoclorito, que é um teste que a gente faz a campo, no momento lá da colheita da semente, e a gente coloca as sementes numa solução de hipoclorito, deixa por 10 minutos, e depois a gente vai fazer uma contagem. Então, se o percentual dessas sementes embebidas, ela fica entumecida, inchada, como há uma trinca nesse tegumento aqui, se vocês observarem, então a água, deixa eu só pôr aqui aqui. Como está tendo uma trinca aqui nesse tegumento, então a água ela vai penetrar aqui e a semente vai ficar inchada, entumecida. Aqui é uma coisa mais visível, né? Então, muitas vezes tem uma trinca pequena e mesmo assim permite a penetração da água e também dá para você identificar. Então, se o percentual de sementes for superior a 10%, a semente está muito danificada, aquele campo ou ele vai ser condenado, né, para grãos, no caso ele não pode ser colhido para semente, aquela semente que está entrando na UBS, e também nos ajuda a gente a fazer a regulagem da máquina. Então, a gente vai lá, regula a máquina e depois faz o teste novamente para ver se está tudo ok. Agora, a gente vai para a qualidade genética, que também é um atributo importante de qualidade, que é a pureza varietal daquela semente, é a pureza genética dela. Então, esse atributo, ele é importante para que a variedade ela possa expressar ao máximo os seus atributos de qualidade, né, que é questão de que se não está tendo segregação, né, que é essa pureza genética dela, e se não está tendo segregação de ciclo, de resistência, e a qualidade sanitária. Então, a qualidade sanitária da semente, ela é de fundamental importância, né, já que ela vai interferir diretamente na qualidade fisiológica da semente, né, ela vai comprometer, por exemplo, a germinação da minha semente, bem como a sanidade da própria lavoura, porque juntamente com a semente pode ir aderido uma carga de patógenos. Então, por isso a importância dessa qualidade sanitária. Então, hoje, a gente conta com tratamentos de sementes muito eficientes, né? Então, essa qualidade sanitária, ela fica praticamente isenta esse comprometimento na qualidade justamente por conta desse tratamento. Então, são pouquíssimos produtores hoje que acho que não sei se ainda existe gente que tem coragem de plantar uma semente sem fazer um teste nela antes, né? E se fizer isso, a gente às vezes identifica muito, às vezes a gente faz um teste por exemplo, de papel, e às vezes a gente identifica muito questões de fungo. Quando a gente vai para fazer aquele teste ou com uma semente tratada ou na areia, a diferença é enorme. É muito grande. Então, por isso, mais uma vez, é de essencial importância o uso desse tratamento de sementes. Então, tudo que eu falei para vocês, dessa qualidade que a gente tem que ter nessa semente, todos esses atributos de qualidade que a gente tem que ter para ter uma semente de alta qualidade, e a importância de se cumprir esses atributos todos, né? Então, ter esse conhecimento da qualidade fisiológica da minha semente, como que ela está, o acompanhamento da qualidade física, da sanitária, da genética, até porque para ter essa qualidade, essa alta qualidade, todas essas engrenagens, elas têm que funcionar corretamente, a gente tem que ter um controle de qualidade eficiente, hábil, porque o controle de qualidade, ele é um sistema que permite a gente monitorar
fazer toda a rastreabilidade dessa semente. Então, o controle de qualidade, ele está presente em todas as etapas dessa produção, certo? Então, é importante a gente ter esse controle de qualidade confiável para monitorar a qualidade dessa semente. Então, um sistema de controle de qualidade ágil, dinâmico e eficaz, ele deve estar associado a todas as etapas do sistema de produção, né, para garantir a qualidade dessa semente que está sendo comercializada, conforme a demanda pelo setor produtivo de soja. Então, o mercado hoje, ele está muito competitivo, então aquele que entrega o melhor produto, e assim, a semente é uma coisa que a gente não, a qualidade dela ela é mostrada, a gente, por mais que a gente fale muitas vezes, a semente está de ótima qualidade, mas ela dá a resposta dela no campo, então a gente tem que assegurar essa qualidade e mostrar, né, ela lá no campo. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Ok, Juliana, muito obrigado aí pela excelente palestra, né, que foi aí conferida a nós. Dizer mais uma vez, né, assim, da satisfação que a gente tem, de saber, né, que tem contribuído aí para formar profissionais, assim, do seu gabarito. Joga até uma responsabilidade, né, para nós professores aqui que chegamos atualmente aqui há pouco tempo no campus, né, e que certamente faz com que essa habilidade aumente a nós para que a gente também contribua para os profissionais aqui da região. Então, muito obrigado. Queria só, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui endereçada para você, mas antes não, acho que a professora Marley fez um aqui, tá bom? Vou começar agora com as perguntas, e a primeira quem faz é a professora Marley, e ela lhe pergunta: Juliana, qual é o maior desafio da produção de sementes no Piauí? Hoje, um dos maiores desafios que eu vejo na produção de semente é a questão das condições climáticas. Assim, muitas vezes a gente vem com aquele campo de semente, atendendo todas as normas, só que quando chega lá no final, muitas vezes as condições climáticas coincidem de colher com a chuva e a gente acaba perdendo aquele campo, né, que já aconteceu muitas vezes, e é uma coisa que não dá para a gente controlar, né? Então, hoje, um dos desafios que, no meu ponto de vista, eu vejo na produção essa questão da condição climática. Ok. Uma outra pergunta também que eu me interesso muito em saber de, tipo assim, dentro das cultivares que o Grupo Progresso tem trabalhado para lançar, dentro daqueles materiais genéticos, qual é aquele que ele mais investe em poder tentar trazer um retorno no que diz respeito à produção? É na questão de ser resistente ao déficit hídrico ou algum tipo específico de doença, questão também do melodógeno, enfim, você poderia falar alguma coisa nesse sentido? Hoje se busca, né, questões de nematóide, então é uma coisa que tem se estudado bastante, trazer variedades para o mercado que tem essa resistência, essa tolerância a nematóides, né, em vista que os nematóides estão presentes em quase todos os solos brasileiros, né, então é uma coisa que se busca bastante, e quando a gente tem essa cultivar que responde positivamente à questão do nematóide, a produtividade dela é muito superior, né, então é uma coisa bem positiva, e também questão de produção também, a resposta daquela cultivar em rendimento, em produção final. Ok, Juliana. Mais uma vez, tá bom? Agradecer. Ó, a professora Marley, enquanto eu estava falando, tem mais uma pergunta para você. A Inária, que é a aluna nossa aqui, aluna do nosso campo, do 7º bloco, pergunta: queria que ela ressaltasse um pouco mais
sobre que para o produtor é mais importante teste de germinação em campo. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Ela quer que tu fale um pouco do que seria mais importante para o produtor sobre esse teste de germinação. Essa questão do teste de germinação em campo, não sei se ela está falando. Esse teste de germinação em campo, muitas vezes o produtor ele recebe sua semente e faz um teste de germinação na sua propriedade, né? E assim, esse teste de germinação é uma coisa que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer, porque às vezes ele pode te dar se ele não for feito de uma forma correta, então ele pode te dar um resultado muitas vezes não condizente com a qualidade daquela semente. Então, em vez de tu ter uma ferramenta que vai estar te ajudando, ele vai estar confundindo. E assim, eu falo porque eu já presenciei casos reais do produtor ele ter feito esse teste de germinação, e assim, ele fez o teste de germinação, a gente falou uma certa porcentagem de germinação para ele. Aí ele pegou e fez o teste de germinação e deu diferente. E ele foi pelo resultado dele. Só que depois, quando ele aumentou a população, e assim, todas as plantas que ele colocou a mais nasceram, então ele ficou com uma superpopulação. E aí a gente frisou mais uma vez a questão de como fazer esse teste de germinação correta, a metodologia desse teste. Mas é um teste muito importante, é muito, muito importante. Assim, o certo é que todas as pessoas que recebam a semente em sua propriedade, fazendo de forma correta, é um teste que teria que fazer. Ok, Juliana, mais uma pergunta aqui endereçada a você, feita pelo engenheiro agrônomo do Instituto Federal do Piauí, Campos José de Freitas, Francisco Moreira. Ele pergunta: Juliana, a empresa já disponibiliza para o mercado uma cultivar de soja que favoreça o manejo da ferrugem asiática? Então, hoje, eu não vou saber te falar de certeza a questão da ferrugem asiática, porque é uma coisa que aqui ela está mais para outras regiões, assim, na nossa região, mas eu creio que a empresa FT, como um todo, porque ela está no Brasil inteiro, ela deve ter alguma cultivar voltada nesse sentido, sabe? Assim, eu vou ficar te devendo essa resposta. Mas para a gente, assim, como não é uma coisa muito, como é que eu posso falar, que não está muito na nossa realidade, a ferrugem, até porque as nossas condições climáticas, elas não proporcionam tanto desenvolvimento dessa doença, então a gente não... A FT deve ter alguma coisa, sim, mas eu não vou saber te falar de certeza, assim. Ok. Em termos de doença, Juliana, qual é a maior incidência assim, que vocês têm registrado aqui na região? A gente vê um pouco de fitófita, que é mas quando está com épocas de chuva, sabe, assim, mas assim, as nossas cultivares, é um ponto bem positivo que a gente tem, é a sanidade delas, entendeu? Então, até porque, não sei se vocês já participaram de algum dia de campo, a própria arquitetura da planta proporciona isso. Então, são plantas que ela tem folhas mais lanceoladas, então ela permite melhor penetração de fungicidas, permite uma melhor aeração. Então, assim, um ponto bem positivo das cultivares FT é essa questão da sanidade, porque quando eles vão fazer quando vai se estudar para o lançamento de uma variedade, esse cruzamento, é uma coisa que eles focam bastante, nessa arquitetura de plantas, justamente para proporcionar, pensando-se nessa sanidade. Ok. E mais uma pergunta também aqui, endereçada a você, Juliana, feita pelo Daniel Barbosa de Santana, é nosso ex-aluno aqui, abandonou a gente, está lá agora no Instituto Federal do Maranhão. Ele pergunta: gostaria de saber se o impacto da altitude, sobre o impacto da altitude na qualidade da semente. Tem alguma coisa concernente a isso para falar? Assim, na altitude que a gente está, hoje a gente está com uma altitude de em torno de 440 metros, ela influencia um pouco na qualidade da semente, em questões de ciclo, às vezes pode causar isso. Eles falam que, por exemplo, lá no Mato Grosso, é um lugar que tem uma altitude
ótima para a produção de qualidade, né? Então, aqui a gente já tem mais essa dificuldade. Ok? E explorar aqui um pouquinho. Aproveita, pessoal. Aproveita que ainda tem um tempinho com ela. O Isaltino Lopes, também aluno nosso aqui da instituição. Juliana, sabendo dos problemas frequentes de veranicos na nossa região, que tipo de impactos, né, esses veranicos podem causar na qualidade final da semente? Tá, vamos lá. Os veranicos. Quando a gente produz uma semente de... Tá, deixa eu só pensar aqui. Nos veranicos ocorre o quê? Muitas vezes ocorre uma maturação, né, desuniforme dessa semente, então muitas vezes os veranicos também força a maturação dessa semente, onde vem causar também questão de altas temperaturas, a semente esverdeada, que nos compromete bastante a qualidade da semente, e também proporciona muitas vezes a formação de grãos imaturos, má formação de grãos, desculpa, onde a semente ela é forçada a completar ali o seu ciclo. Então, quando a gente, por exemplo, no teste de tetrazóleo, a gente, ao cortar aquela semente, a gente vê muito uma questão de desestruturação dela, entendeu? E isso também, além fala-se muito de genética, também tem influência nessa questão dos veranicos. Ok, Juliane. Só a última pergunta, tá bom? Que foi endereçada pelo professor José Adeilson, que participou agora há pouco conosco, e ele diz assim, ó, com relação a custos de produção, a semente entra em qual percentual? É possível falar alguma coisa sobre isso? Eu não vou saber falar sobre questões de custo de produção, assim, é uma coisa que agora eu não vou poder dar essa resposta para o senhor. José Adeilson, professor? É pergunta de professor, querendo botar... Não, tranquilo, tranquilo. É porque assim, eu fiquei com curiosidade. Por exemplo, fertilidade no custo da soja, aí ele vai entrar em torno de 30%, sistema de produção, a semente entra em torno de quanto? Porque eu sei que semente está bem caro, né? Professor, assim, ó, eu quero agradecer o meu amigo aqui, Matheus Cabral, ele é o nosso DI da empresa, Desenvolvimento de Mercado, e ele já me ajudou aqui em duas respostas. A primeira, que foi o Francisco perguntou sobre a questão lá da ferrugem asiática, né? Então, ele respondeu aí, muito obrigada, Matheus. E agora respondeu também o professor Adeilson sobre a questão do custo de produção. Aqui todo mundo vai se ajudando. Pronto, ótimo. Juliana, mais uma vez, assim, satisfação muito grande, tá bom? Poder ter contado aí com a sua palestra. Certamente uma temática, né, que tem grande interesse aqui para os alunos aqui da nossa região, então, bastante perguntas aqui feitas para você. Mais uma vez, dizer e agradecer em nome da comissão organizadora, né, a tua presença conosco, tá bom? E eu deixo agora aberto aí para você fazer os seus comentários finais, tá bom? Muito obrigado. Então, eu agradeço pelo convite, né? E dizer que eu estou à disposição, então, precisando de mim, podem me procurar, que, assim, de alguma forma, eu devo ao ESP, né? Então, eu estou à disposição, no que eu puder contribuir, podem contar comigo. Ok, Juliana, agradeço demais, tá? Certo.